Seja um apoiador do canal. Basta apenas você se inscrever. A sua inscrição já ajuda muito a manter esse projeto. E aproveite e compartilhe com seus amigos, familiares, os conteúdos do canal. Quanto mais pessoas estiverem engajadas no conhecimento, melhor será a nossa sociedade. Portanto, curta, compartilhe e o mais importante, deixe a sua opinião nos comentários. Assim sabemos se o material que está sendo oferecido é de qualidade ou não. Muito obrigado e uma ótima escuta. Audiolivro Grandes Batalhas. Um oferecimento do Este Podcast é uma História, do canal TH Historiador. Capítulo 1. Hitler soube explorar muito bem o ressentimento do alemão médio contra o Tratado de Versalhes. Esse ressentimento, aliás, nem era tão comum assim. Se considerarmos que a recuperação econômica do país, a partir do biênio de 1930 a 1932, tinha sido notável, sobretudo por causa dos empréstimos norte-americanos. E mesmo antes, já em 1923, como teriam sido possível, por exemplo, os recursos empregados na construção ou reconstrução de bairros inteiros, o empreendimento de um vasto plano de alojamentos sociais, se não houvesse créditos suficientes para isso. Como seria possível construir prédios no admirado estilo norte-americano, prosseguir com vastos e moderníssimos planos de urbanismo, se o país estivesse realmente à beira da fome, como queria Hitler? É verdade que na sucessão de crises após a Grande Guerra, às vezes uma classe ou uma profissão era mais favorecida ou prejudicada que outra, ou, como afirma Lionel Richard em seu estudo sobre a história da República de Weimar, a partir de 1925, os menos favorecidos foram os assalariados agrícolas, os mineiros e os operários da metalurgia. Os que tiveram mais vantagens foram os operários da construção civil. Hitler, entretanto, sempre deu à sua política econômica um cunho ideológico, assim como usou a miséria resultante da Grande Guerra como trampolim político. Assim, também ele aguçou com habilidade incrível as consequências psicológicas dessa miséria a fim de consolidar seus planos de expansão através da guerra. Importava a Hitler exagerar a carência de matéria-prima da Alemanha e a insuficiência de recursos para a alimentação de uma população crescente, a fim de justificar o rearmamento. Os industriais foram forçados a concordar com o rearmamento sob um clima de tensão no qual a guerra já se fazia prever. Hitler explicava que a questão já não era de produzir segundo princípios econômicos, mas de produzir a qualquer preço, criando condições para uma grande guerra de conquista. A pressa do ditador na realização da guerra já era evidente, muito antes dos acordos de Munique, nos quais ele ludibriou o chanceler inglês Chamberlain, prometendo-lhe cessar as suas reivindicações territoriais na Europa após a cessão dos Sudetos à Alemanha. Daí, as diversas declarações no sentido de que o rearmamento deveria ser conduzido num ritmo urgente e com uma energia verdadeiramente brutal. No prazo de, no máximo, 4 anos, a partir de 1937, um Hitler cada vez mais preocupado com as possibilidades de que sua tomada do poder se estagnasse, num programa político partidário, sem dinamismo e no qual a sua revolução acabaria por se perder de maneira irremediável. Impôs a diretriz de que, em no máximo 4 anos, tanto o exército quanto a economia alemã deveriam estar prontos para a guerra. Assim, nunca será demais apontar o ditador nazista como um grande responsável pela guerra, quaisquer que sejam nossas simpatias políticas ou nossas perspectivas históricas. Hitler provocou o desencadear do conflito, mesmo que ele tenha proclamado em 1943, numa assembleia do Partido Nacional Socialista, na Ópera Kroll, em Berlim:
Não se esqueçam, nunca, que a Inglaterra nos obrigou a esta guerra. Parecia-lhe, antes de 1939, que a nação estava num estado de letargia e precisava ser acordada. Daí, seu lema presente nos estandartes do partido, Alemanha desperta. Porque muitos alemães viam os ideais nazistas com ceticismo, e talvez sua adesão ao partido tivesse sido menor se eles percebessem o quanto Hitler tirava proveito das preocupações populares, do orgulho e do amor próprio ferido pelo Tratado de Versalhes. Ou, como se manifesta o grande biógrafo de Hitler, Joachim Fest, a organização excessiva, às vezes intolerável, da sociedade, a política que o regime fazia no lugar das igrejas, o culto da raça, as pressões exercidas sobre a arte e a ciência, a arrogância dos homens investidos de funções oficiais, tudo provocava inquietações que só chegavam a se exprimir sob a forma de um mau humor prudentemente dissimulado. Característica, aliás, desse comportamento foi a reação popular ao chegar a notícia da eclosão da guerra a Berlim, com exceção de uma classe organizada pelo próprio partido, a fim de reclamar a presença de Hitler. Nesse contexto, o rearmamento foi associado a uma recuperação econômica no sentido técnico do termo. O processo aparecia como a solução natural para o problema econômico e social do desemprego, assim como a construção da rede de autoestradas do Reich, onde em breve, ao invés de inócuos carros populares, passariam os tanques e os caminhões carregados de tropas e equipamentos militares que demandavam a frente de batalha. Um caso típico foi o das indústrias Krupp, de Essen. Depois de participar ativamente da construção de peças de artilharia para a Guerra Franco-Prussiana de 1870, a indústria contribuiu em peso para o esforço de guerra alemão durante a Grande Guerra, construindo, entre outros, os famosos canhões de longo alcance que, de uma distância de mais de 100 km, bombardearam Paris em 1918. E embora os canhões cujos canos atingissem a altura de um edifício de 10 andares e tinham que ser transportados por via férrea, adrede construída, não tenham demonstrado qualquer eficiência no curso da guerra, já perdida para os alemães. Eles eram uma amostra daquilo que as indústrias Krupp eram capazes de realizar. No período entre guerras, a gerência se propôs apenas empreendimentos com finalidades pacíficas, mas o advento do nazismo modificou a situação. Hitler obrigou a Krupp, sob pena de expropriação, a colocar-se a serviço do Reich, e a produção de material de artilharia começou em ritmo acelerado, já tendo atingido altos níveis em 1938, por ocasião da crise com a Tchecoslováquia. Foi na Tchecoslováquia, aliás, que Hitler encontrou as grandes fábricas Škoda, que forneciam armamento até para a União Soviética e eram produtores de reputadas metralhadoras. Por outro lado, o rearmamento e o caminho da guerra não foram abertos sem oposição. No plano da política interna, a desconfiança em relação aos planos de Hitler, sobretudo nos meios militares, era muito grande. Ludwig Beck lutou arduamente contra os projetos de Hitler, expondo os perigos de uma guerra mundial em 1938. Ele insistia não apenas no cansaço que a população sentia de conflitos incessantes, mas também na deficiência das linhas defensivas a oeste. Para ele, de maneira correta, o país não preenchia de modo algum as condições requeridas no plano político, econômico e militar para sustentar o repto que Hitler pretendia lançar ao mundo inteiro. Foi Beck que, atraindo um importante chefe militar, Brauchitsch, para a sua causa, propôs algo como uma frente unida de oposição a Hitler entre altos oficiais do exército,
A tentativa de Beck, entretanto, deveria falhar, seja pela falta de iniciativa do alto comando militar alemão, seja pelo sucesso alcançado por Hitler na sua política exterior agressiva e baseada na chantagem. Beck foi demitido e seu associado se deixou envolver num clima de apatia, como concluiu Joachim Fest. A demissão de Beck provinha também de deprimente impressão deixada pelos vãos esforços empreendidos junto às potências ocidentais para obter que elas intervissem com mais energia. A vontade defensiva da resistência alemã não podia ser mais eficaz do que os dos primeiros ministros inglês e francês. Com efeito, em 1938, Hitler já era demasiado forte para ser derrubado sem o apoio externo, e a fraqueza de Chamberlain, o primeiro-ministro inglês, já tinha sido experimentada por Hitler em Munique. O primeiro-ministro francês, Daladier, aliás, se opôs com energia ao desmembramento da Tchecoslováquia, e um jovem coronel francês, até então desconhecido, de Gaulle, foi quem percebeu ainda no início da década de 1930 o significado ameaçador do rearmamento alemão, principalmente sobre a forma das divisões blindadas dotadas de tanques modernos e apoiadas pela aviação, com clareza impressionante e demonstrando conhecimentos estratégicos muito superiores aos que sua idade e experiência faziam prever. O coronel de Gaulle reconhecia em seus trabalhos teóricos a capacidade de mutação e a velocidade de deslocamento características da guerra moderna. Um inimigo que está em toda parte e não apenas à frente da linha Maginot, a linha de fortificação francesa, tida como inexpugnável. Eis os adversários de uma próxima guerra, pensava de Gaulle, mas seus chefes se obstinavam em não perceber ou não querer perceber a dimensão dos preparativos feitos por Hitler, a fim de realizar uma guerra nova, baseada na extrema mobilidade, a famosa Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, que levaria à conquista da Polônia em apenas um mês, e pouco mais que isso para a conquista da própria França em 1940. Curiosamente, enquanto os generais franceses ainda acreditavam numa guerra regular, defensiva, onde os tanques serviriam apenas de apoio, o teórico da guerra blindada alemã, Heinz Guderian, lia com avidez e assimilava rapidamente o pensamento de Gaulle, associando-o ao próprio pensamento, a fim de colocá-lo em prática na campanha a ser iniciada em breve. A nova concepção estratégica, aliás, tinha nascido na Grande Guerra, cuja fase final foi assinalada pela ofensiva dos aliados na mesma região das Ardenas, por onde os alemães passaram em 1914, e o papel do tanque inglês na ofensiva tinha sido demasiado conspícuo para escapar aos observadores alemães. Importava agora colocar em prática as lições da Grande Guerra, a fim de evitar uma luta prolongada de desgaste que prejudicasse o moral alemão. Entretanto, seus soldados nas trincheiras e imobilizando toda a frente, como ocorreu na Grande Guerra. Assim, a guerra de Hitler foi lenta e cuidadosamente preparada através da política de rearmamento. Ao enfatizar sua habilidade no combate ao desemprego, que lhe permitira ocupar 7 milhões de desempregados, Hitler apenas se esquecia de mencionar quantos desses operários estavam empenhados na fabricação de armas destinadas à guerra. E não apenas isso. Desde a ocupação da Renânia por tropas do Reich, num claro desrespeito às cláusulas do Tratado de Versalhes, que proibiam isso, muitos tinham sido os campos de exercício das tropas alemãs espalhadas pelo próprio país, e até mesmo em território soviético, visto que o namoro entre os dois ditadores, Hitler e Stalin, conheceu muitos altos e baixos no período precedente ao Tratado de Moscou.
de agosto de 1939. Entretanto, no anterior, com a assinatura dos Tratados de Munique, a França e a Inglaterra tinham revelado uma fraqueza diplomática de graves consequências, porque, ao entregar os Sudetos a Hitler, este comprometeu-se que todo o restante da Tchecoslováquia estaria logo em suas mãos. Era apenas uma questão de tempo. Retornando a Munique, o chanceler francês, Daladier, se mostrou mais realista ao não tentar sequer esconder sua frustração com a política de apaziguamento, finalmente seguida por seu colega britânico, Chamberlain. Este, porém, desembarcou em Londres, sacudindo na mão os documentos com a assinatura de Hitler. Essa é a formosa cena da paz para o nosso tempo, proclamada por Chamberlain e já claramente desmentida nas intenções de Hitler. Ainda ironicamente, não bastasse a cena do aeroporto, na sessão seguinte do próprio parlamento inglês, ao reclamar contra a derrota sofrida na frente diplomática, Churchill teve que enfrentar uma onda de protestos. É claro que Hitler tirou proveito de tudo isso, ou seja, da ingenuidade de Chamberlain e da mal compreendida astúcia de Churchill e perspicácia de Daladier. Enquanto as tropas alemãs ocupavam os Sudetos, o Führer já percorria a fronteira a fim de dar vazão à sua ira contra a Tchecoslováquia. Aquele punhal apontado para o coração do Reich, sem saber o futuro que lhes estava reservado, Hungria e Polônia também receberam alguns quilhões de territórios extorquidos da Tchecoslováquia pelos alemães, voltando suas baterias para os antigos territórios da Prússia Oriental, separados da Alemanha pelo Tratado de Versalhes, tentando o porto de Danzig. Ao meio, Hitler iniciava, ao mesmo tempo, o desmantelamento da Tchecoslováquia, dando rápido início à sua política de limpeza étnica e política, que já vinham praticando com êxito desde 1933 na Alemanha. Nesse contexto, um dos capítulos mais dramáticos na história do pré-guerra é justamente este, da anexação da Tchecoslováquia, abandonado pela França e a Inglaterra. O pequeno país se viu entregue à sanha do poder do ditador, que convocou a Berlim o presidente, um homem velho e de saúde fraca, e o intimou a entregar-lhe seu próprio país. Toda resistência, dizia Hitler, será inútil e significará apenas derramamento de sangue. Os tchecos sempre hostilizaram o povo alemão, e eu mesmo cheguei ao fim da minha paciência. Se nossas exigências forem aceitas, darei, todavia, alguma liberdade à nação, que será incorporada à nova ordem do Reich alemão. Foi assim que, ameaçando a Tchecoslováquia, abandonada por todos, Hitler fez suas próprias tropas transpor a fronteira e se apossar de todo o território nacional, criando o Protetorado da Boêmia e da Morávia, onde o futuro governador Heydrich cometeria alguns dos seus mais atrozes crimes de toda a história da humanidade, até ser abatido pelo fogo dos guerrilheiros. Mesmo depois de morto, aliás, ele ainda causaria sofrimento, visto que Hitler, em represália pela morte do protetor, destruiu completamente a cidade mártir de Lidice. Entretanto, ao conseguir a rendição da Tchecoslováquia, Hitler se alegrou, considerando-se um político e diplomata único, o maior dos alemães. Pouco lhe importava que os patriotas tchecos se debulhassem em lágrimas à vista das imensas colunas motorizadas, dos caminhões carregados de tropas e das esquadrilhas de caças que rugiam no céu de Praga. A infeliz capital, em poucas horas, num ato de violência injustificado e inesperado, Hitler esmagava a Tchecoslováquia e mostrava bem qual era o resultado final de suas investidas na área diplomática, qual era o fim, a verdadeira natureza da sua personalidade. O golpe contra a Tchecoslováquia mudou assim a relação de Hitler com as potências ocidentais. Pode-se dizer
sem exagero que somente então elas reconheceriam seu interlocutor, na verdade, um adversário temível, dotado de astúcia, inescrupuloso, delirante e sonhador ao mesmo tempo, dispondo de uma poderosa máquina militar e disposto a fazer uso imediato dela em sua aspiração ao domínio mundial. Prova disso era não apenas o seu franco desrespeito aos tratados e às convenções, mas os termos que a propaganda dirigida por Goebbels empregou no dia seguinte à ocupação de Praga. Evitava-se nesses termos cuidadosamente a expressão Grande Reich Mundial Alemão, a qual dizia Hitler deveria ser reservada para outras ocasiões. Acontece que ele ainda pensava em dar continuidade ao seu jogo duplo, alternando promessas e ameaças e pensando em enganar todo o mundo. Isto é, afetando buscar a paz, fazer reivindicações, algo justo ou injusto, ilimitadas, ao mesmo tempo em que se preparava cada vez mais para a guerra de agressão que pretendia fazer. Foi com essa finalidade, aliás, que ele ordenou ao seu lacaio, Ribbentrop, em meio aos preparativos para a grande festa de aniversário do Führer, que convidasse um grande número de estrangeiros, diplomatas ou não, dentre os quais civis e democratas bem covardes, para assistir a um desfile, ponto culminante dos festejos durante o qual todos assistiram o desfilar do mais moderno exército que o mundo tinha visto, e onde esse exército tinha sido treinado, nos campos das mais diversas associações esportivas nazistas, incluindo os da juventude hitlerista, nas áreas de manobras da Alta Silésia e nos movimentos implicados na própria política externa do Führer. A cada nova unidade blindada, a cada esquadrilha recém-formada, a cada navio ou submarino que deixava o estaleiro do Kiel ou o porto de Hamburgo, correspondiam manobras que se destinavam a bem treinar suas tripulações, um dos erros estratégicos mais cheios de consequências. Aliás, dentre os muitos cometidos por Göring durante a guerra, foi a diminuição paulatina das horas de treinamento dos pilotos da Luftwaffe, ou Luftwaffe, e a sua recusa em proceder a uma substituição sistemática das equipes de voo, a fim de permitir um período de descanso razoável das que regressavam das suas missões. Mas talvez nenhum desses campos de treinamento seja comparável àquilo que era oferecido numa batalha real. Por isso, a Guerra Civil Espanhola pode ser considerada como um teatro prévio da Segunda Guerra Mundial apropriadamente dita. O conflito, iniciado em 1936, e nem tão polarizado quanto a historiografia proclamou durante muito tempo, atraiu a atenção de todos. Hitler viu na Espanha a oportunidade para apoiar as forças de direita, enviando-lhes material militar e tropas. O mesmo fez Mussolini com seus aviões e destacamentos, e ainda o mesmo fez Stalin em relação à esquerda. Pelo menos a esquerda que servia aos seus interesses, porque muitas vezes a agressividade dos republicanos sobre a direção de Moscou estava voltado contra os partidários de Trotsky, muito mais que os partidários de Franco. De qualquer modo, no decorrer do sangrento conflito, os nazistas e os fascistas realizaram operações de bombardeamento e de apoio aéreo a tropas terrestres muito semelhantes às vistas na Guerra da Abissínia, ou Abissínia, em 1936, e que seriam vistas na Polônia em 1939. O famoso bombardeio de Guernica por aviões alemães, assim como o de Barcelona por aviões italianos de Mussolini, serviu assim de campo de treinamento para novas táticas que assimilavam uma terrível evolução desde o uso limitado da arma aérea em conflitos localizados no distante ano de 1913.
Enquanto os aviões italianos tinham lançado bombas contendo gases tóxicos sobre aldeias abissínias para esmagar a resistência indígena, os alemães derramaram suas bombas sobre a cidade basca de Guernica, que não constituía um objetivo militar. A finalidade era tão somente a de testar o efeito de um bombardeio sobre populações civis, saber como elas reagiriam não apenas em relação ao inimigo, mas em relação aos seus próprios governos, se acaso seu moral seria abatido e elas se voltariam contra seus representantes. Nesse sentido, o êxito dessas operações foi plenamente alcançado a partir de 1942 e, ironicamente, os próprios alemães sentiriam na carne os efeitos da tática terrível que tinham iniciado em Guernica. Fim do primeiro capítulo.